Regrinha do dedão, né? Por que que eu falo regrinha do dedão? Naquele mesmo conceito que a gente explicou, que eu botei o link para vocês do motor 3 cilindros, quando eu tenho um motor pequenininho, eu tenho proporcionalmente muita área para trocar calor. Então a regra do dedão no mundo dos motores é até 20 cavalos vapor de potência, eu faço ele refrigerado a ar. E até 20 cavalos, se eu tenho no caso uma moto ou algum equipamento que tem bastante ventilação, eu não preciso nem botar ventilação forçada em cima dele. Lógico, quando você vai para o extremo, naqueles aviões a hélice, motor a pistão, que nem do carro, ele é refrigerado a ar e tem potências enormes, porque tem um fluxo de ar gigantesco nele. Mas no dia a dia, aí no mundo dos automóveis e motos, dedão, até 20 cavalos de vapor, eu consigo dar conta só com a aleta. Tanto que você vê moto que já é um pouco mais potente que isso, ela não tem só as aletas, mas eu tenho um radiadorzinho de óleo. E aquilo que a gente falou no sistema de lubrificação, o óleo também ajuda como refrigeração. Na verdade, motores que a gente chama refrigerado a ar, como do Fusca, Porsche, etc., mesmo os Porsche mais potentes, eles não são refrigerados a ar, e sim a óleo. A gente vai ver mais em detalhe, né? Qual que é a vantagem de ser refrigerado a ar, então, não ter um sistema de refrigeração por líquido? A grande vantagem dele por ser um sistema muito mais simples, muito menor custo e um peso menor. Então vamos imaginar aquele coitado que corta a grama na estrada com aquele motorzinho 2 tempos pendurado nas costas. Eu não ia desenvolver um motor 2 tempos para a gasolina, para o cara cortar grama na estrada, que fosse refrigerado a líquido, que teria um volume muito maior, o peso do líquido e um radiador no chapéu do cara, né? Não, eu faço um esqueminha de refrigeração a ar, nem que eu tenha que colocar um ventiladorzinho para ficar soprando ar no motor. Qual que é a grande desvantagem disso? Esquece controle de temperatura. O seu controle de temperatura está literalmente ligado ao fluxo de ar. Também tem problema de ruído e também eu tenho problema de rendimento, porque eu estou correlacionado ao controle da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o meu rendimento. Então eu sou obrigado a projetar esse carinha para trabalhar sempre mais frio no dia a dia, porque na condição extrema ele vai estar muito quente. Além disso, como eu sou em função do fluxo de ar, é comum você ver o pessoal com aquelas motinhas CG 125 e concorrentes na estrada 100, 110, 120 por hora no limite do motor. Aí o que o cara faz? Para ele não ter tanta raça aerodinâmica, ou ele entra atrás de um ônibus, ou ele entra atrás de um carro e fica andando no vácuo ali para ter menos arrasto aerodinâmico. O que acontece depois de 5, 10 minutos? Você está olhando no retrovisor o cara o tempo inteiro no seu vácuo. De repente você só olha uma fumaça, assim, puf, o motor superaquece. O cara esquece que eu preciso de fluxo de ar. Da mesma forma, quando o cara faz trilha de moto, ou quando ele coloca esse motor de moto numa gaiolinha, um carrinho tipo gaiolinha, ele esquece. Eu sou obrigado nessa condição a colocar pelo menos um radiador de óleo ou alguma maneira de insuflar ar aqui, senão vou perder o meu motor. Olhando em mais detalhes, o que eu faço para ele poder trocar calor? Adiciono um monte de aleta. Não estou aqui para dar um curso de termodinâmica de aleta, né? Mas põe na cabeça o seguinte: o raciocínio da aleta é aumentar a área de contato. Esse é o princípio de funcionamento. Colocando um monte de aletinha aqui, significa que é como se eu tivesse o bloco aumentado em área. Consequentemente, tem mais área de troca de calor. E, obviamente, consigo resfriar. Então, se eu tenho a combustão acontecendo a 2.000 graus Celsius, vai rejeitar para o bloco, para cabeçote, e trocar calor com as aletas, com o auxílio das aletas. Por isso que eu não faço ele de ferro fundido. Porque o problema de fazer de ferro fundido, o que é? O ferro rejeita muito menos calor do que o alumínio. E aí eu tenho um problema de fundir o motor. Além disso, principalmente na questão moto, ferro, se está numa temperatura muito alta e eu jogo água fria, eu posso trincar por temperatura. Alumínio, ligas de alumínio,
extremamente difícil disso acontecer. Então imagina que eu estou com a minha moto plena carga, acelerando, e de repente eu passo uma poça d'água, e aquilo ali bate no motor. Se é de ferro, corre o risco de trincar isso aí no meio, né, por choque térmico, pela dilatação. Outro motor muito popular aí, refrigerado a ar, o motor da Volkswagen, Fusquinha, Kombi, até os Porsches. Qual que é o conceito dele? Aquilo que eu falei, não é refrigerado a ar, ele é refrigerado a óleo. Então eu tenho as aletas aqui, mas eu tenho um sistema de polia e correia, que a gente pode até ver nessa figura, que vai me tocar um ventilador e esse ventilador vai soprar ar para um radiadorzinho de óleo. E esse radiadorzinho de óleo é que vai garantir a temperatura do motor, além de soprar ar também para as aletas. Muito comum o cara que prepara Fusca, então tem lá o Fusquinha original, tem 50 e poucos cavalos, 56. Aí o cara traz o comando de válvulas não sei da onde, põe o turbo não sei das quantas, aí põe injeção eletrônica e faz esse motor que foi projetado para 50 e poucos cavalos gerar 120, 140, 150 cavalos. Qual que é o problema disso? O cara sempre esquece desse cara aqui. E aí ele vai acelerar o carro, o preparador faz isso, ele dá uma acelerada de uma quadra a outra, o carro fica forte, ele chama o tio para dar uma volta, para mostrar como o fusquinha dele é rápido, e aí ele vai para a estrada e abre o pé ou vai para um track day. E o motor simplesmente abre o bico. Por quê? Superaquece. Então você vai fazer upgrade de potência em motor a ar, não esquece do bendito radiador de óleo. É melhor você pecar por andar com óleo um pouco mais frio do que necessário nessa condição, do que você pecar pelo excesso de temperatura. Além disso, você pode até montar um sisteminha, tipo controle de solenoide, etc., que eu só mande óleo lá para frente, lá para um outro radiador auxiliar, se atingir tal temperatura. Aí você fica com um projetinho top. Senão você vai perder o motor de bobeira. Além disso, qual que é outro problema desse tipo de motor? O cara que faz trilha em lama. Se eu tenho troca de calor pelas aletas, eu passo num barrão bem molhado, aquela poça de lama, e a lama gruda, né, aqui nas aletas. No momento que ela gruda, como está quente, seca, vira uma argila seca. Ou eu quebro a aleta, ou eu não troco calor, e aí eu perco o motor também. Então, cuidado com esse tipo de coisa. E por que eu falo que eu tenho restrição de potência no motor refrigerado a ar antes da gente ir para o líquido? Muitos devem estar me perguntando, se eu tenho um Fusquinha aqui, o meu restritor é 20 cavalos, o Fusquinha já tem um ventilador soprando ar, não seria questão de eu colocar um ventilador mais forte? Sim, poderia. Aí eu garanto que o motor não vai esquentar em plena carga. Contudo, eu vou roubar muita potência. É algo que a gente discute mais lá no curso de carroceria aerodinâmica. Para eu dobrar o fluxo de ar, ou seja, dobrar a velocidade, eu tenho que elevar a fórmula da potência ao cubo. Ou seja, para dobrar o fluxo, eu tenho que aumentar 8 vezes a potência de consumo do ventilador. Então, se eu quero aumentar, vou aumentar a potência do meu motor a ar e põe um ventilador muito mais potente, uma relação, mudando a relação, sei lá, você inventa aí para bombear mais ar, você vai chegar num ponto que você vai gastar muito mais energia só para bombear ar e não vai ganhar potência líquida no eixo do virabrequim, porque você está gastando boa parte da energia para soprar ar. Chega a um ponto que é bobeira fazer isso. Vale a pena partir para o sistema líquido.